Na Segunda Guerra Mundial, um vasto complexo de bunkers secretos foi construído sob as ruas de Londres. Este mundo, hoje perdido no tempo, foi um refúgio importante para os ataques aéreos noturnos infligidos pelos nazistas. O labiríntico subterrâneo manteve a salvo o governo britânico, liderado pelo primeiro-ministro Winston Churchill, nos dias mais sombrios da guerra. It's the most dangerous place in the world, it's the most dramatic place in the world, and at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. Essa rede secreta também abrigou o general americano Dwight Eisenhower, mas quase nada mais foi revelado ao público. This is an immense effort that never before had been set up in the history of wartime. And it's done while most people above never realize what is happening. Iremos ao subterrâneo resgatar esse mundo perdido. Usaremos a mais recente tecnologia computadorizada para retirar camadas e revelar a cidade oculta. Bem abaixo da calçada, vamos expor segredos dos tempos de guerra aos quais ninguém poderia ter acesso. Mundos Perdidos, os bunkers secretos de Churchill. Londres é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Mesmo assim, poucas pessoas têm ideia de que há um mundo secreto debaixo de suas ruas. Construído durante a Segunda Guerra Mundial para abrigar Winston Churchill e Dwight Eisenhower, o complexo governamental subterrâneo teve origem em um conflito anterior. During the First World War, Zeppelins and Gotha bombers attacked London in large quantities and dropped bombs on civilian targets. This was a shocking occurrence, and it gave Britain a kind of pervasive fear of what aerial bombardment could do to them. Para os britânicos, a ascensão da Alemanha nazista trouxe todos esses medos de volta. During the 1920s, Churchill had thought that no war was going to be possible, but when Hitler came to power, he saw the increasing possibility of war. He recognized the beast in Germany. He had a very acute understanding of what Hitler could do, and in particular he recognized the threat that the Luftwaffe would pose to Britain. A agressiva política exterior de Hitler levou Londres à paranoia. Os britânicos acreditavam que uma nova guerra significaria bombas e gás venenoso sobre a cidade. Londres precisava de abrigos à prova de bombas e de gás. Mas construir tais estruturas era uma ciência desconhecida. Engenheiros civis e arquitetos foram recrutados para ajudar no planejamento antiaéreo. At the outset of the war, anyone trying to design or build a bomb-resistant structure was really getting into very unfamiliar territory. One fundamental question really was whether to shelter underground or overground, and it's interesting that in Germany at the time they produced designs for some very large, heavily fortified above-ground shelters. Mas os engenheiros britânicos, influenciados pela experiência francesa da Primeira Guerra Mundial, desenvolveram ideias próprias, construindo abaixo da superfície. Those ideas and developments from them are beautifully illustrated in a set of cartoons that were put together by Ovarup, the great engineer at that time. Começando com uma trincheira aberta, as defesas se tornaram cada vez mais profundas e elaboradas. Paredes sólidas e bases reforçadas demonstraram ser capazes de proteger grande número de pessoas. Mas nem todos queriam ir ao subterrâneo. Churchill disliked the idea of hiding underground. He always had done in the First World War. He despised it. He regarded it as a sort of form of cowardice, and he would think of bunkers as sort of funk holes, not what he wanted to do. And the first of these funk holes that was suggested to him was a place codenamed Paddock. Paddock foi um projeto de Norman Hollis, secretário do Comitê da Defesa Imperial. Em 1938, incumbiram-no de encontrar um abrigo à prova de bombas e de gás para o governo. Após examinar todos os porões, túneis e estações subterrâneas de metrô, ele se decidiu por uma área de edifícios no subúrbio a 7 quilômetros do parlamento.
Esta era a estação de serviço postal, um disfarce perfeito para uma instalação governamental ultra-secreta. Até hoje é um fato ignorado pelo grande público. Nenhum dos edifícios era amplo ou adequado o bastante para receber reforços. Então, em fevereiro de 1939, Hollis ordenou a construção de um bunker de 50 salas. As escavações chegaram a 12 metros. Depois, os bunkers foram construídos em 2 níveis. As fundações, as paredes e os tetos foram feitos de concreto armado. A edificação foi depois oculta com a construção de prédios civis comuns. Paddock foi um dos grandes segredos da guerra. Perdido sob casas e jardins, finalmente foi descoberto por detetives amadores. Agora podemos entrar no abrigo 60 anos após o governo ter ordenado que o mantivessem lacrado. This is the emergency cabinet war room. This is where the government would have come from Whitehall in the event of an attack on central London. Here, they should have been able to withstand a direct hit from the largest high-explosive bomb that the Germans had available. We're going down to the first level of the bunker, about 15 feet. At this point we're coming into an airlock. One of the major worries was of a gas attack. A proteção contra gás funcionava porque o ar pressurizado dentro do bunker era mantido mais alto do que a pressão de fora. Se alguém entrasse no bunker, a porta seria lacrada e a alta pressão repeliria o gás. O caminho estaria livre para as pessoas entrarem com segurança. Poison gas was a very serious factor in the government's calculations, and they produced millions upon millions of gas masks. At the beginning of the war, about 85% of the population could be seen in the streets with their gas masks. It was such a real fear. Paddock foi projetado para abrigar 200 pessoas, mas apesar de suas enormes dimensões, foi construído em absoluto segredo. A maior parte do trabalho foi feita à noite, sob camuflagem. A grande quantidade de entulho da escavação era removida em vans de entrega de pão. E os moradores das redondezas sabiam que não deviam perguntar nada. Ninguém queria ser suspeito de espionagem. Now, we're moving into the inner sanctum of the bunker. The basement where we are now could have been sacrificed, but downstairs in the sub-basement, that's where the government would have been. That's where Churchill would have been. There are 3 ways down, and each of them is protected by a heavy steel blast door. You turn the wheel and thick metal bars would have pushed into these openings here. So this would have been gas tight and blast proof. As we go down the stairs, this is floor level, and between this floor level here and the sub-basement there's 5 feet of reinforced concrete to give added blast protection down in the sub-basement. Como o bunker fora projetado para operar nas piores condições de guerra, ele precisava ser autossuficiente. Havia tanques de água para o caso do abastecimento ser cortado. Contava também com um gerador capaz de fazer funcionar tudo, de luz elétrica, teletipo e equipamento de rádio, a ventilação e filtros. O Paddock não tinha um sistema de aquecimento. Supunha-se que o calor de 200 corpos fosse suficiente para aquecer o espaço vedado. O resultado era uma atmosfera úmida e mal cheirosa. Apesar de desagradável, Paddock tinha um papel vital a desempenhar quando a guerra finalmente irrompeu em 1939. Londres se uniu para resistir às bombas de Hitler. As soon as Britain was at war with Germany, an air raid siren went off in London. It was a false alarm as it happened, but you've got an instant terror, hence the wearing of gas masks, hence the evacuation of people, hence the moving of large quantities of the population into bunkers. Os bombardeiros não vieram, mas o medo da invasão permaneceu. Se a área de Central London fosse esvaziada, Paddock seria vital para a resistência britânica aos nazistas. Right, we're coming into the map room here. This is the military hub of the bunker. This is where the war in Britain would have been run from. There would have been maps on all these walls here. And fluorescent light fittings
angle the light onto these walls where the maps were located. We've got 3 offices, perhaps one for each of the services, the Admiralty, the Air Force, the Army. This is a vitally important room. This is where the war could have been won or lost. Mas, afinal, a ordem de evacuar Londres nunca foi dada. Paddock nunca foi colocado em uso. Churchill did, in fact, hold one cabinet meeting at Paddock, but it was an impossible place to get at. The cabinet got lost as they went there, and he dismissed it as a piece of useless folly, quite unsuitable for His Majesty's government. Embora nunca tenha servido ao seu propósito, Paddock foi importante. Ele ajudou os engenheiros a entender como construir abrigos antibomba e serviu como um protótipo para muitos dos bunkers de Churchill. Com os exércitos de Hitler triunfantes na Europa Ocidental, era inevitável que ele direcionasse seus bombardeiros para Londres. O que aconteceu em um daqueles bunkers salvou a Grã-Bretanha. E se a maior e mais suntuosa pirâmide for aquela... Escondido no subterrâneo de uma base da Força Aérea em Londres, England era um bunker ultra-secreto. Há 60 anos ele foi o centro das defesas aéreas britânicas. Tinha a tarefa de deter a pior ameaça que o mundo enfrentara em 1000 anos. No verão de 1940, os exércitos de Hitler haviam aberto caminho através da Holanda e da Bélgica e tinham ocupado Paris. Agora eles cobiçavam a Grã-Bretanha do outro lado do canal. Britain was in huge danger in the summer of 1940. The Germans threatened to bomb us into submission. They were massing on the continent. They were assembling barges. Hitler had planned an operation which he called Operation Seelan, which was set for the 15th of September 1940, and the British thought that invasion was a real possibility. Hitler tomara campos de pouso franceses a apenas 32 quilômetros da costa britânica. Seus bombardeiros e caças agora podiam chegar a Londres e suas cargas letais obrigaram o povo e o governo a procurar abrigo onde fosse possível. Seu plano era destruir a Força Aérea Britânica e deixar a ilha pronta para a invasão. O comando da Real Força Aérea era o alvo principal e se quisesse sobreviver ao ataque da Luftwaffe, ela teria de se abrigar no subterrâneo. These 2 items are both World War II German bombs. They both weigh 1,000 kilograms. That's round about 2,000 pounds. This item here is a blast weapon. About 80% of this weapon contains explosives. Essas armas explodiam com o impacto e causavam um terrível dano na superfície. Bunkers subterrâneos conseguiam detê-las com facilidade, mas esses abrigos eram extremamente vulneráveis a uma outra arma do arsenal de Hitler. This particular weapon is called an E-saw. It's a penetrating weapon designed to penetrate bunkers or hardened targets. It's got this trunnion strap system, which means it's going to be used by dive bombers that can accurately hit the target. 80% of this weapon is steel, only 20% explosive. Embora levasse poucos explosivos, a forma pontiaguda e o grande peso da bomba de penetração permitia que ela atravessasse metal, tijolo ou concreto, antes de detonar a alta pressão abaixo do solo. Perfeita para destruir bunkers. A única resposta a essas bombas era construir os bunkers mais fundo no subterrâneo. Churchill was enormously excited by warfare, and the warfare that was going on in the summer of 1940 was the Battle of Britain, the airborne assault on Britain and the bombing, which got slowly nearer and nearer London. And Churchill, he liked to do this, he liked to go to the front. And the front line during the Battle of Britain was in the underground headquarters at Uxbridge.
Uxbridge foi um bunker ultra-secreto da nova geração e se localizava muito abaixo do alcance das armas alemãs. Com uma permissão especial dos militares, hoje podemos descer a 18 metros na sala de operações do Comando de Londres. No verão de 1940, esta sala foi a esperança dos britânicos. Construído sob uma escavação aberta, o bunker Uxbridge era apenas uma caixa de tijolos sobre fundações de concreto. Para maior proteção, foi colocada uma laje de concreto armado de quase 2 metros sobre o teto. As passagens utilizadas na construção foram depois preenchidas com areia e terra. Foi projetado para ser invisível do alto. O bunker tinha 40 salas em 2 níveis. Era completamente autossuficiente, com geradores próprios, sistema de ventilação e telecomunicações. Mas a glória deste centro de comando subterrâneo era a sala de planejamento. Uxbridge já estava pronto quando a guerra foi declarada e durante um tempo foi a sala de operações mais importante da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro era um visitante assíduo. Joan Fanshawe, em serviço no bunker em 1940, registrou essas visitas. It was quite against all rules and regulations to keep a diary, but I kept one throughout the war, and I used to hide it in my gas mask container. Uma das visitas se destaca. September the 15th. I was on duty till nearly 1 because Churchill was upstairs and we could not change over in a blitz. Aquele foi o maior ataque aéreo à luz do dia. Em 15 de setembro de 1940, Londres viveu um dia de suspense. 200 bombardeiros muito armados se aproximavam. E se Hitler destruísse as defesas aéreas de Churchill, o caminho para a invasão estaria aberto. Sinais de todas as movimentações eram direcionados para a sala de comando. Os primeiros registros de aeronave alemã vieram das estações de radar na costa. Eles foram traduzidos para posições no mapa por planejadores como Joan. If they were enemy aircraft, it would say H, hostile, and it would say how many aircraft there were and at what height they were flying. As soon as they touched the coast, the Observer Corps took over and picked up the aircraft, and they passed them to Fighter Command Headquarters. O controlador da estação reagia às informações. Ele enviava esquadrões de caças para interceptar os aviões alemães. Churchill sabia que era tudo ou nada. Aquele foi um dia decisivo para a Inglaterra. Churchill sat there absolutely enthralled as the plotters pushed the indicators across the board and as the lights lit up to show the Germans coming and the British squadrons rising to fight them. You can imagine it would become extremely busy because then we come across our own squadrons here. 303 has come from Northolt, and that means there are 22 aircraft in it flying at 22,000 feet. So the controller could get them up to the right height to oppose the enemy aircraft coming in. Diante de 200 aviões alemães, Uxbridge lançou tudo o que tinha no combate. It became almost impossible to find space to put these blocks all together, and the plots were all getting mixed up, and you'd get mixed up with your person next door. It was a madhouse, it really was. At one crucial moment during this extraordinarily tense, dramatic time, Air Vice Marshal Park, who was in charge of the whole operation, told him that there were no more reserves. Todos os caças disponíveis estavam na batalha. Tanto os britânicos quanto os alemães sofreram pesadas perdas naquele dia. Os cálculos de aviões abatidos nos dois lados foram enormes. Churchill was intensely moved by the Uxbridge experience, and he went home excited, elated, exhausted, thinking that the British claims that we had shot down 185 German aircraft was correct.
It wasn't correct. We'd shot down about a third of that, about 60. Nevertheless, it was the culmination of the Battle of Britain, something that he had witnessed at first hand. And it marked the end, really, of the German attempt to attack Britain by air during the daylight. O bunker secreto em Uxbridge nunca foi descoberto pelos alemães. Sem ele, o comando de caças poderia ter sido aniquilado. Graças a ele, a Inglaterra manteve o controle aéreo. Hitler abandonou seus planos de invasão e mudou sua tática de atacar a força aérea para bombardear civis. Churchill e seu governo agora estariam na linha de fogo. Precisavam urgentemente de um bunker à prova de bombas em Central London. Ali começou um dos projetos secretos de construção mais incríveis da guerra. Sob esse edifício em Central London há um enorme bunker. Com mais de 200 salas, foi o eixo do mundo de Winston Churchill na época da guerra. Com os bombardeiros de Hitler espalhando destruição sobre Londres, esse complexo subterrâneo forneceu refúgio para Churchill e seu governo em um momento desesperador. London becomes a most extraordinary focus for world attention. It's the most dangerous place in the world, it's the most dramatic place in the world, and at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. Quando o ataque começou, houve fortes recomendações para que se retirasse o governo de Londres. Mas Churchill temia que isso levasse a um pânico generalizado. Ele decidiu ficar na capital e enfrentar tudo junto ao seu povo. Churchill enjoyed the bombing. It was a kind of huge pyrotechnic display. And sometimes in his tin hat, he would go up onto the roof of what is now the Treasury and look at this splendid firework display, puffing away at his cigar throughout. He realized, of course, the horror of it, but always in him there was a kind of schoolboy, there was a delight in the drama of action and warfare. Só quando sua casa foi atingida com relutância, ele aceitou a necessidade de abrigos à prova de bombas.